Olá pessoal, a nossa equipe é formada por Sandra, Patrícia e por mim, Charlene. Vamos falar sobre a biofísica renal. Agora Sandra vai falar um pouco sobre a função renal. Olá, eu sou Francisca Sandra, do curso de Ciências Biológicas da UES, UAB, Polo de Russas. Substâncias tóxicas oriundas do metabolismo, como por exemplo, a ureia e a creatinina. Também mantém o equilíbrio de eletrólitos no corpo humano. Que eletrólitos são esses? São sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, bicarbonato, hidrogênio e outros. Funciona como regulador do equilíbrio ácido-base, regula o volume de líquido, eliminando o excesso de água presente no nosso organismo. Excreta substâncias. Que substâncias seriam essas? Quando a gente toma bastante antibiótico, a gente tem que eliminar boa parte desse antibiótico, que é eliminado pela função renal, pela urina. Também a produção de hormônios e muito mais. O rins é uma grande máquina do nosso corpo. Sem essa função renal, nosso corpo, nosso organismo não resistiria. Por isso é tão importante o funcionamento do rim. Olá, eu sou a Patrícia, aluna do curso de Ciências Biológicas da UES. Vou falar agora um pouco sobre a função renal. A função renal. Os rins eles fazem parte do nosso corpo, são órgãos vitais, né, que nós temos no nosso corpo. Os rins são duas glândulas excretoras, né, que se situam cada um de cada lado do nosso corpo, né, ao lado da coluna vertebral, na parte de trás das nossas costas. Os rins medem cerca de 10 centímetros cada um e pesam cerca de 150 gramas. Eles têm um formato que parecem feijões, né? Um formato parecido com feijões. Eles são vermelhos, né? E são cobertos pelo peritônio. O peritônio é uma membrana que cobre toda nossa parte nossa parede abdominal, e eles são vitais. Os rins são os depuradores do nosso corpo, são os filtradores. Os rins, eles retiram as impurezas do nosso organismo, né? Eles são vitais à nossa sobrevivência. Eles filtram o nosso organismo das toxinas, dos resíduos que não servem, não têm utilidade, são os rins, né? Sem os rins, a gente não conseguiria sobreviver, né? Até então, sobreviver, né? Podemos com a ajuda da hemodiálise. A hemodiálise, até um tempo atrás não existia, né? Hoje em dia é possível sobreviver um pouco, né? Algum tempo, se utilizando da hemodiálise, né? A filtração do sangue através de uma máquina que filtra o nosso sangue e devolve para o nosso corpo. Porém, sobreviver, porque viver é uma palavra assim, muito forte, porque é uma vida de sofrimento, cheia de limitações. E uma pessoa que vive de hemodiálise é uma tristeza, é muito triste. Por isso a gente tem que cuidar bastante dos nossos rins, cuidar da nossa alimentação. Existem muitas doenças, né, que acometem os nossos rins. Algumas delas a gente causa, né, com a nossa alimentação, com a falta de ingerir líquido. Nós aqui da região Nordeste precisamos beber bastante líquido, mais do que o que é recomendado, que são 2 litros por dia, porque nós transpiramos muito devido ao forte calor, nós perdemos muito líquido. Então a gente tem que beber bastante líquido para ajudar os nossos rins a filtrar, a limpar as impurezas do nosso corpo, né? Algumas doenças, como o cálculo renal, ele muitas vezes é causado pela falta, né, pela pouca ingestão de líquido. É terrível, é uma vida cheia de limitações, várias vezes na semana, não sei bem quantas vezes são. Você tem que estar lá na máquina, tira todo o seu sangue do corpo, passa, filtra, ele vai fazer a função que os rins fazem, né? A filtração. Por isso é que a gente tem que cuidar dos nossos rins, nos alimentarmos direito, né? Porque a alimentação também traz as toxinas para o nosso corpo. Uma alimentação saudável, rica em fibras, com pouca gordura, já vai deixar a gente sem tantas toxinas, já vai ajudar os nossos rins. Então, vamos cuidar dos rins, vamos beber bastante água, né? E cuidar
dos rins, ajudar eles a trabalharem de forma adequada, de forma saudável. Vou deixar as minhas colegas falarem um pouco agora. Olá, me chamo Charlene. Como a Patrícia acabou de comentar, os rins filtram diariamente quase 180 litros de sangue. Depois de filtrado, os produtos de excreção, ureia, excesso de sais minerais, drogas, são eliminados em forma de urina. O aporte de sangue ocorre através das artérias renais e o sangue limpo ou depurado retorna à circulação por meio das veias renais. Apesar dos rins filtrarem 180 litros de sangue, apenas 1,2 a 1,8 de litros de urina é produzido por dia, o que significa que o rim reabsorve aproximadamente 99% dos filtrados. A urina é formada pela eliminação da água desnecessária, dos sais e outros produtos que não devem ser acumulados no nosso sangue. Partindo do rim, a urina inicia sua caminhada para o exterior, descendo pela uretra, chegando à bexiga e saindo pela uretra. Na urina é eliminado diariamente, além da água, sódio, cálcio, fósforo, ureia, cálcio úrico e inúmeros outros produtos dos catabolismos do nosso organismo. O trabalho metabólico aproveita o que serve para o organismo e rejeita o que não deve ser assimilado, produtos catabólicos, e envia ao rim para ser eliminado por ser desnecessário. Agora vamos ver um vídeo que explicará o funcionamento dos rins. A função dos rins é filtrar o sangue, eliminando do organismo muitas substâncias tóxicas sob a forma de um líquido que conhecemos como urina. Os rins estão situados na região lombar, em ambos os lados da coluna vertebral. São formados por uma série de tubos que estão intimamente relacionados com os vasos sanguíneos. Pelas artérias renais chega o sangue aos rins, onde se distribui até o meio de tubos urinários que o compõem. Se considera que se filtram por dia aproximadamente 180 litros de plasma sanguíneo. Entretanto, o organismo só elimina 1,5 litro de urina. A formação da urina se inicia pelo processo de filtração de uma parte do plasma sanguíneo feita no interior dos tubos urinários. A urina primitiva, o primeiro filtrado, assim formada, tem, portanto, uma composição muito próxima ao do plasma sanguíneo. Apenas as grandes moléculas, como as proteínas e as gorduras, são retidos no sangue e, portanto, não são filtradas no rim. Ao longo do percurso de seus tubos urinários, 99% de água, 98% dos sais minerais, a totalidade da glicose, entre outros nutrientes, que faziam parte inicialmente do filtrado, são reabsorvidos e devolvidos ao sangue. Entretanto, na formação da urina definitiva, participa um terceiro processo, que é o de secreção por parte das paredes dos tubos urinários de certas substâncias de dejetos, altamente tóxicas para o organismo, como a amônia, que não foi convertida em ureia pelo fígado. A urina definitiva se elimina até a bexiga pelos cálices, pelvis renal e uréter. Pelo uréter, a urina desemboca na bexiga e, quando esta contém um volume considerável de urina, se produz a sensação de vontade de urinar, sucedendo a mesma. O rim, além disso, cumpre outras funções: produzir um fator importante para a regulação da pressão arterial, a produção de glóbulos vermelhos e colaborar no equilíbrio da composição de sais minerais e água do organismo. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Obrigada.